Nesse vídeo eu vou mostrar todos os sites que eu uso para analisar e selecionar ETFs e montar diversas carteiras de aposentadoria global. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior. Esse vídeo ele tinha sido bastante requisitado pelo pessoal aqui porque eu vou mostrar todos os principais sites e eu vou mostrar cada uma das ferramentas que você encontra dentro de cada um dos sites para você conseguir analisar e entender se um ETF faz sentido para você. Um ETF, para quem está chegando agora, é um fundo passivo gerido apenas por regras objetivas, ou seja, regras que não são decorrentes de uma pessoa escolhendo, não é um gestor que vai escolher, eu quero colocar essa ação para dentro de um fundo, essa outra ação vai sair do fundo, mas sim uma regra estabelecida antes de tudo, dizendo quais tipos de empresas devem fazer parte ou não fazer parte de um ETF, que é um fundo de investimento negociado em bolsa de valores. Então vamos lá, o primeiro site que eu gostaria de mostrar para você é o ETF.com. Esse site aqui, ele na realidade é meio que um jornal, então ele mostra várias notícias, comenta aqui sobre as novidades de mercado, mas o importante que eu quero mostrar para você, que para mim é o principal, é o seguinte, é que quando você vem em ETF Tools, ou seja, ferramentas do ETF, tem aqui primeiro o ícone, ó, ETF Screener e base de dados, né? Então, Screener é o filtro, a peneira, é como você faz para descobrir novos ETFs. Aqui vai aparecer um filtro em que você vai conseguir selecionar algumas características que você quer. O investimento feito através de ETFs, ele é totalmente diferente do investimento feito diretamente em ações individuais. Com ações individuais, você vai selecionando ações e monta uma carteira. Com um investimento em ETFs é o contrário. Primeiro você define qual carteira você quer e, consequentemente, as ações decorrem disso. As ações são a mera consequência. Quando a gente vem pra cá e a gente vê como é que funciona esse screener, é o seguinte, aqui a gente tem praticamente 2.300 ETFs disponíveis e aqui você pode ir clicando, que nem quando você vai, por exemplo, pesquisar um carro para comprar na internet, que você coloca as características que você quer, aqui você faz a mesma coisa. Então, por exemplo, você clica aqui em Equity, ó, clica em Equity para dizer que você quer ETFs de ações, tá? A parte de Features, que são as características. Eu quero, qual é a estratégia que eu quero? Eu quero uma estratégia de, por exemplo, value, que é a estratégia de valor. Então você vem aqui, apareceram 56 ETFs focados no fator valor. Então aqui, por exemplo, aparece o VTV, o IWD, o IVE, o IUSV, o VLUE, que eu comento bastante. Aqui a gente pode selecionar mais empresas, ó. Dá para selecionar pelo tamanho, aqui elas estão pela classificação do tamanho ou pela classificação da taxa de administração. Se você clicar em cima de qualquer uma delas, aí você vai ver as características deste ETF, e essa é a segunda fase que eu queria mostrar. Por aqui você pode descobrir todos os ETFs que existem no mercado americano de acordo com as características que você quer, tanto por fatores quanto por geografia. Então, por exemplo, você pode vir aqui em Location, Geografia, você põe onde é que você quer. Você pode vir, por exemplo, colocar em características, ver a parte de weight em cima, ou seja, parte de peso, como é que você quer, se você quer que tenha pesos iguais, se você quer que tenha pesos de acordo com os fundamentos, de acordo com os múltiplos, ou de acordo com a capitalização de mercado, para ser uma coisa mais leve, mais neutra. Então, por exemplo, se eu coloco em Equal, aparece 4 ETFs de valor que tem aqui pesos iguais para todas as ações. Quando a gente entra dentro de um ETF, dentro do ETF.com, a gente pode ver as principais características desse ETF, e essa é a segunda grande vantagem que eu vejo nesse site. A primeira é o screener, ou seja, a peneira, e a segunda são as características que você encontra muito rapidamente. Por exemplo, no USV, você vê o nome do ETF, ou seja, você sabe de quem ele é, você sabe que é da iShares, você sabe que ele segue o índice S&P US Value, você sabe que ele tem uma taxa de administração de 0,04, que ele tem um tamanho de 5,54 bilhões de dólares, você sabe que ele paga 3% de dividendo, você sabe que a média das ações dentro dele tem um preço sobre o valor patrimonial de 1,58, tem um PL de 14, tem 690 empresas. Você vê aqui, ó, pela visualização dos principais fatores do MSCI, né, que é a empresa que determina esses fatores, você vê como é que esse ETF funciona, você vê que ele tem o peso, o valor maior, né, o fator valor maior, você vê que ele tem o fator dividendos, né, yield maior. Então por aqui você vê o tipo de ETF que esse ETF é,
Por aqui para baixo você vê também os setores, você vê que tem a maioria em setor financeiro e de saúde. Aqui você pode ver todas as empresas, pode colocar em View All, vai ter o peso de todas as empresas. Então aqui você entende de fato o que é esse, olha, o que é esse ETF. Aqui tem 690 empresas que você vai estar comprando quando você investe nesse ETF. Se você quiser, por exemplo, investir em uma empresa específica, por exemplo, eu gostei da Johnson & Johnson, você clica em cima da Johnson & Johnson e vai aparecer o quê? Vai aparecer basicamente todos os ETFs que a Johnson & Johnson faz parte. Então a gente vê que tem 256 ETFs que a empresa Johnson & Johnson está dentro. A gente vê, por exemplo, aqui embaixo que o principal ETF que a Johnson & Johnson está dentro é o IHE. Praticamente 1/5 desse ETF é a Johnson & Johnson, o segundo é o XLV, o terceiro é o IYH e assim sucessivamente, tá? Aqui você vê o setor deste ETF. Se você quiser entrar no ETF para ver se você gosta dele, você clica em cima conforme eu já mostrei. O segundo site que eu gosto muito de usar para analisar ETFs é esse aqui, ó, é o ETFRC.com. Por quê? Porque ele tem muitas características interessantes. A primeira característica é esse aqui, ó, o Stock Locator. Então, por exemplo, se você quer, assim como eu mostrei antes, saber quais são todos os ETFs que possuem uma empresa, como por exemplo a Apple, a gente vê que aqui ele já mostra todos os ETFs que possuem a Apple. Esse aqui, por exemplo, o XLK, 1/5 dele basicamente é só a Apple. É basicamente a mesma coisa do trainer anterior. Quando a gente vê, por exemplo, o Fund Overlap, que para mim esse aqui é a melhor ferramenta desse site, ele mostra na prática como que os fundos batem, ou seja, quantas ações estão dentro dos dois fundos de forma simultânea e qual o peso dessas ações dentro de cada fundo. Então, por exemplo, aqui quando eu comparo o SPI, que é o ETF das 500 maiores empresas americanas, e o QQQ, que é o ETF das 100 maiores empresas da Nasdaq, a gente vê que eles têm em comum 39% de peso literal, né, da mesma quantidade e da mesma ação. Mas dentro de todas as 100 ações do QQQ, 80% dessas ações estão dentro do SPI, mas obviamente como estão em pesos diferentes, é só 39% que estão exatamente em cima, tá? Aqui, conforme você pode ver pela figura, 80% 80% dessas ações estão no SPI, mas só isso aqui no mesmo peso, tá? Então o SPI tem outras ações que não estão também no mesmo peso. Aqui a gente vê a diferença de setores. Então, por exemplo, você vê que o SPI tem muito mais setor financeiro, de saúde industrial, e o QQQ, ele é muito mais focado em tecnologia, você vê que ele tem muito mais foco em tecnologia. Quando a gente vê as empresas especificamente, a gente pode ver que, por exemplo, a Microsoft tem um peso muito maior no QQQ do que no SPI. Aqui também você pode ver cada uma dos dois ETFs comparativamente o que tem, cada um tenha mais que o outro. Então, por exemplo, o QQQ tem mais Apple, mais Amazon, mais Microsoft, mais Google, etc, tá? Se você fizer o seu cadastro, você consegue ver todas essas empresas aqui de forma gratuita, tá? Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Um outro site que eu gosto muito de analisar para ver a questão dos fatores é esse aqui, ó. É o factorresearch.com. Por aqui você consegue ver a parte dos fatores que eu falo tanto, que são as principais características que dividem, que diferenciam duas carteiras de ETFs ou de ações de maneira geral. Você pode escolher primeiro o fator que você quer analisar. Então, por exemplo, aqui está marcado valor, mas pode ser, por exemplo, baixa volatilidade, momentum. O que é momentum? É a tendência, ou seja, empresas que estão crescendo de preço, de cotação, têm um momentum maior. Ou, por exemplo, de qualidade, de tamanho ou de crescimento. Mas eu vou deixar valor aqui para você entender. Aqui ele mostra todos os ETFs de valor listados na Bolsa Americana e aqui a força deste fator dentro do ETF. Por aqui, quando você coloca Factor Beta, você coloca aqui para ele selecionar por esse critério, ele vai mostrar do maior para o menor, o ETF na Bolsa Americana com o maior fator valor, ou seja, aquele mais concentrado, especificamente nas empresas mais baratas em relação à média, é o DVP, tá? Ele é o Deep Value, ele investe só em mais ou menos 20 empresas, ele é extremamente concentrado e assim sucessivamente para baixo. Por exemplo, o Kival, que eu já falei, também é bem concentrado. Tem ETFs bem light, bem leves, por exemplo, aqui você vê o VBR, que é o Small Cap Value da Vanguard.
Aqui você vê o VTV, que tem apenas um factor beta de 0.17, ou seja, ETFs bem leves, tá? Você pode selecionar, por exemplo, eu quero saber quais são aqueles que selecionam as empresas de maior crescimento, eu quero empresa que cresce, tá? Então, por exemplo, você pode ver que o maior fator beta aqui, esse aqui, ó, o JKK, o iShares Morningstar Small Cap Growth, ou seja, empresas small caps de crescimento, são as empresas que mais cresceram. Esse aqui é um ETF que seleciona só isso, tá? Então, eu gosto muito desse site por causa disso. Outro site que eu uso bastante é o Morningstar.com e dá para analisar a parte dos ETFs. Eu posso colocar um ETF lá em cima e posso analisar, por exemplo, ele especificamente, tá? Eu vou dar o exemplo desse aqui, o SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF. Então é um ETF basicamente focado nos mercados emergentes para dividendos. E eu gosto porque você vem aqui na parte do portfólio, ou seja, na parte da carteira deste ETF, e ele mostra o quê? Ele mostra como que as ações dentro deste fundo se enquadram. Então aqui você vê que são predominantemente empresas grandes dentro de quadrantes, e desde empresas pequenas até empresas grandes, e desde empresas do fator valor, ou seja, mais baratas, até aquelas de crescimento, que crescem, então tendem a ser mais caras. Aqui você vê onde que a média das empresas está e até onde que as empresas vão, porque são muitas empresas, então pode ter alguma um pouco mais longe. Quando você coloca por peso, você vê o percentual em cada quadrante, você também consegue enxergar isso bem direitinho. Por aqui também você consegue ver, por exemplo, dentro dos últimos 5 anos, como que este ETF estava em relação a todas essas características, como é que esse ETF ele se comportou. Então você vê, por exemplo, que esse ETF sempre teve um bom yield, sempre pagou bastante dividendo, porque é essa cor azul mais clara aqui. Mas, por exemplo, esse ETF ele já foi bem mais volátil e agora ele é menos volátil, por exemplo. Este ETF, ele sempre foi mais ou menos de um tamanho médio, ele teve uma qualidade maior ou menor e agora ele tem uma qualidade um pouco pior, e assim sucessivamente. Aqui você também encontra todos os setores em que esse ETF trabalha, então tanto cíclicos quanto mais sensíveis, ou seja, mais de energia, industriais de tecnologia ou defensivos. E um outro site que eu gosto bastante é o Portfolio Visualizer. Esse aqui não é para analisar ETFs propriamente ditos, mas é para fazer carteiras, tá? Então ele tem diversos instrumentos aqui, mas o que eu mais gosto é esse aqui, ó, é o Backtest Portfolio Asset Allocation. Você pode colocar ativos em percentuais diferentes e simular carteiras, ou seja, você pode imaginar como que uma carteira se comportaria. Então eu vou colocar, por exemplo, o SPI, tá? Que é o ETF que investe nas 500 maiores empresas americanas. A carteira 1 eu vou colocar, por exemplo, que era só este ETF. E a carteira 2 eu vou colocar que eram as ações brasileiras. Eu vou colocar que a carteira 2 era só as ações brasileiras. E a última carteira eu vou colocar que era uma carteira dividida, metade ações americanas, metade ações brasileiras. Se eu colocar para rodar aqui, o que vai aparecer? Ele vai aparecer as 3 carteiras. E ele vai mostrar nesse gráfico como que as ações se comportaram ao longo do tempo. Então, por exemplo, essa vermelha aqui são as ações brasileiras. Você vê que elas cresceram e caíram. A azul são as ações americanas. E a amarela é se você tivesse investido numa carteira com metade de cada uma. Você pode, inclusive, aqui em cima escolher se você quer fazer rebalanceamento, se você não quer fazer rebalanceamento, se você quer aportar mais dinheiro todo mês, você pode fazer uma simulação, por exemplo, ó. Eu posso contribuir uma quantia fixa aqui, ó. Eu coloquei $10.000 no começo e coloco todo ano $10.000, eu posso contribuir de forma anual. Se eu colocar aqui, ó, e fazer de novo a carteira, eu vou ver se eu tivesse colocado todo ano $10.000. Olha como é que teria sido a performance dessa carteira, ó. Ajustada pela inflação, não, vou colocar aqui sem a escala logarítmica. Eu teria saído aí de $10.000, colocando $10.000 por ano. Hoje eu teria, numa carteira comum, eu teria mais ou menos aqui $600.000 investidos. Bem menos se tivesse investido no Brasil. Você vê a grande diferença, tá? E essa carteira é bem boa porque você consegue montar praticamente qualquer carteira aqui, o que é bem bacana, tá? E o último que eu uso também é o Coifin, que é um site para eu ver a performance de ETFs comparativamente, já considerando aqui os dividendos. Então, por exemplo, esse aqui é o SPI, tá? Que é o ETF das 500 maiores empresas americanas. Se eu quisesse comparar, por exemplo, aqui, mesmo com o ETF brasileiro, tá? O EWZ, esse aqui é bem mais preciso. Então aqui ele mostra direitinho como que fica a diferença de rentabilidade, ó.
você vê como é que ficaria a diferença já com os dividendos, ó. Começando a investir em 2001 aqui, em 2000 no Brasil, hoje você teria menos dinheiro do que investindo nos Estados Unidos. Então é mais ou menos esses os principais sites que eu uso para selecionar e entender os ETFs que eu invisto e tentar fazer simulações de carteira. Se você gostou desse conteúdo, dá um like para eu saber que você gostou e se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu for colocando aqui. Beleza? Valeu!